Como montar uma carteira de ações lucrativa e alinhada com o seu perfil de investidor. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada dar aquela sua inscrição e compartilhar esse vídeo. É importante a gente compartilhar esse tipo de conteúdo que vai ajudar muita gente, com certeza. Antes da gente começar a montar essa carteira, eu queria te falar uma coisa importante, que diz respeito à diversificação e ao risco de se investir em ações. Vamos lá, raciocina comigo. Quando você tem uma única ação na sua carteira, essa única ação é todo o teu risco na bolsa. Ou seja, se essa empresa não for bem, a sua carteira não vai bem. Se essa empresa for bem, a sua carteira vai bem. Obrigado, não é? É isso. Aí você resolve adicionar mais uma empresa, né? Você vende metade dessa primeira posição e adiciona mais uma. Agora o seu risco começou a ficar diluído. O que antes era o risco de uma única ação, de uma única empresa, agora é o risco de duas empresas. E aí você resolve adicionar mais uma. Você vende essas ações, vende um pedaço, claro, e compra mais uma terceira. Agora, você diluiu o seu risco. Agora já são 3 empresas. E você vai fazendo esse processo até chegar ali numas 10 empresas. Você diluiu o risco do que antes era uma única empresa, agora para 10 empresas. Então, se essa primeira empresa não for bem, mas as outras 9 muito bem, a sua carteira vai bem. Se 2 empresas não for bem, mas as outras 8 forem bem, a sua carteira ela vai performar. Percebe que ao adicionar mais uma ação na sua carteira, você vai diluindo o risco? A esse risco, a gente dá o nome de risco não sistêmico, que é o risco inerente de cada empresa, de cada negócio. Por exemplo, lá atrás, com uma única empresa, digamos que fosse a Vale, você correria o risco de uma barragem estourar, você correria o risco do preço do minério cair, ao passo que agora você tem mais 9 empresas junto com a Vale, se o preço do minério cai, você tem mais 9 opções de empresas, de outros setores, que fazem outros negócios, você tem a opção que essas empresas subam e aí você dilui o seu risco. Esse é o risco diversificável. Quando você monta uma carteira de ações, é esse risco que você busca reduzir ao montar um bom time, sabe? Eu comparo uma boa carteira de ações como um bom time de futebol. Você, então, coloca os jogadores certos para sempre ganhar, ou pelo menos ganhar a maior parte das partidas para chegar no final do campeonato como um campeão. Aí, ao adicionar cada ativo nessa carteira, você começa a deixar a sua equipe, muito mais compacta, melhor, ganhando jogo a jogo, né? Claro, renda variável. Alguns jogos você vai perder, não tem jeito. Tem gente que acha que é renda fixa, que tem que subir todo o tempo, mas não tem como. Não dá para acertá-lo o tempo inteiro e ganhar o tempo inteiro, mas o campeonato você tem que vencer. Por isso que uma boa carteira, ela faz isso com você. E o seu primeiro passo é entender isso. A cada novo ativo, você reduz esse risco não sistêmico ou de cada empresa. Só que chega um ponto que você não consegue mais diversificar ou reduzir esse risco. Vamos lá, você tinha 10 ações, agora então você coloca 50 ações, não adianta, porque você já diluiu o máximo do risco não sistêmico que você podia. É como esse gráfico que você está vendo, né? A curva de risco ela vem sendo reduzida até que chega num ponto, não adianta adicionar mais ativos que você não reduz esse risco. O que sobra para você? Sobra o que nós chamamos de risco sistêmico, que é o risco de estar investindo em renda variável. É o risco do sistema, é o risco da economia, é o risco de uma pandemia como nós vivemos, é o risco de uma crise mundial que pode vir a acontecer mais à frente. Isso, independente se você tem uma única ação ou 50 ações na sua carteira, a sua carteira vai sentir. A sua carteira, ela vai cair por causa do risco sistêmico. Esse risco, infelizmente, não tem como diversificar, é o risco que você corre ao entrar na renda variável. Você tem que aprender a lidar com ele e ele é um risco totalmente administrável. E aí, na hora de montar essa carteira, digamos que você então definiu que são 10 ações, o número de ações que você vai colocar na sua carteira. Eu vejo também um outro erro que as pessoas cometem, que é, dentre essas 10, elas elegem 2 ou 3 e essas 3 representam 50% da carteira. 50% do patrimônio, do capital está nessas empresas. É como se o seu time dependesse de 3 jogadores somente.
né? Você tem lá 3 jogadores e coloca todo o peso da vitória em cima desses caras. Você acha que um time, uma equipe de futebol com 3 jogadores ótimos, né, e os outros medíocres, ou seja, com exposição pequena, sabe, uma percentual muito pouco, para você ganhar, você vai precisar que esses 3 jogadores tenham um bom desempenho durante todo o campeonato. Ou seja, você dá muito peso a poucas empresas na sua carteira e acaba colocando as outras com percentuais muito baixos para dizer que fez uma diversificação ou dar uma diluída ou buscar talvez até a bola da vez, né? Aquela ação que vai triplicar na sua carteira, que poderia fazer algo muito diferente para você. Também não é assim que funciona. Você precisa entender qual o peso que cada ação vai ter na sua carteira e como que você descobre o peso que cada ação vai ter na sua carteira. Ao montar a sua equipe, ao montar o seu time, você tem empresas que vão jogar mais na zaga, ou seja, aquelas empresas que vão trazer um resultado menos arriscado para você. Pode ser, por exemplo, empresas de transmissão de energia, ou pode ser aquela empresa cuja sua análise mostra um crescimento mais tranquilo, né? Um crescimento mais promissor, você tem mais certeza daquele crescimento do lucro. Essa empresa ela vai funcionar como uma base da tua carteira. E aí você vai adicionando aquelas empresas onde você acha o crescimento do lucro pode ser extraordinário, onde elas vão fazer melhor do que a média do mercado. Você só vai chegar nessas empresas se tiver uma estratégia que possa te mostrar isso. Se você seguir uma estratégia de análise que mostre para você um bom crescimento de lucro à frente, ou que essas empresas estão até muito baratas frente ao que elas representam ou ao que elas podem entregar. Tanto na hora de montar essa sua carteira, o peso maior é para aquelas empresas onde a sua análise está alinhada com o seu perfil. Ah, Gustavo, eu gosto de ações que tenham uma variabilidade menor, onde eu consigo ter uma certeza maior do futuro delas, da análise. Essas empresas vão ter um peso maior, mas toma cuidado, elas não podem ser tão grandes, tão representativas na sua carteira, porque a tua carteira só vai andar se elas andarem, só vai andar se a tua análise, o que você olhou para elas ali, se materializar, se o que você espera para elas se materializar. E aí eu vejo muita gente falando, minha carteira não está andando, né? Minha carteira não está indo tão bem quanto o mercado. Por que você acha que eu devo trocar a ação A por B? Porque, primeiro, ou a análise feita para a carteira está rasa, ou essas ações que você deu a maior representatividade para ela na sua carteira, elas não estão andando. E o segredo dessa performance da carteira é pimentar ela, é completar a sua equipe com bons atacantes. Aquelas empresas que têm um lucro exponencial pela frente. E como você pesquisa elas? Pode ser uma empresa que está passando por que nós chamamos de turnaround, ou seja, está reformulando internamente ou está reformulando os seus negócios e podem ter um lucro maior à frente, exponencial. Pode ser uma empresa que está alinhada dentro de um segmento com uma escalabilidade muito alta, onde ela consiga entregar para você um retorno muito maior no longo prazo, né? Onde você consegue vislumbrar um crescimento do setor. Você só vai conseguir isso com uma análise. Você só vai conseguir isso aprendendo a aplicar uma estratégia para chegar nessas empresas. Não tem segredo. Não tem mágica. É preciso aprender uma estratégia que te entregue isso, que faça você chegar nessas empresas. Eu posso te afirmar, qualquer pessoa consegue. Basta uma pequena dedicação para aprender a cuidar do próprio dinheiro, montar essa sua carteira, essa sua equipe bem equilibrada, bem alinhada com o seu perfil. Porque no longo prazo, essas análises, essas empresas, elas vão amadurecer a análise e vão entregar o lucro e o crescimento de receita, de lucros e o preço da ação que você espera e te pagar bons dividendos. É isso. Uma boa carteira de ações tem condição de fazer coisas extremamente especiais pelo seu futuro financeiro. Por esse vídeo é isso, investidor. Espero ter te ajudado a montar a sua carteira de ações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se curtiu o vídeo, dá o like. A gente se fala no próximo vídeo.